Você acompanha a partir de agora mais um Questão de Opinião, podcast de opinião, política, economia, aqui do Opinião Ceará. Falo direto dos estúdios do Opinião Ceará. Vamos acompanhar agora um papo legal, descontraído, com o nosso secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará. Foi presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, secretário, deputado estadual. Salmito Filho, seja muito bem-vindo, que a gente tem uma conversa produtiva a partir de agora, né? Muito obrigado, Rodrigo. Muito obrigado, Delano. Muito obrigado, Roberto Moreira. Para mim é uma alegria e uma honra de estar aqui conhecendo essa sede maravilhosa aqui do Grupo de Comunicação Opinião Ceará. Perfeito. Acompanha aqui a gente na mesa também o diretor-geral do Opinião, colunista, jornalista Roberto Moreira. Tudo bom, Roberto? Eu me sinto tão feliz em estar com vocês, porque o Salmito faz parte da história dessa cidade. E eu acho que nós vamos tirar boas coisas dessa conversa aqui. Excelente. Também o diretor, desculpa, Delano, já aumentei, ó. Editor do Jornal Opinião, Delano Rios. Tudo bem, eu vou fazer minhas palavras do Roberto. É muito bom ter o Salmito aqui, tá? Inclusive para ele falar de um tema aqui que acho que é um que a gente vai explorar bastante, que é a questão do hidrogênio verde, né? Que é uma coisa que é tão falada, mas que às vezes assim acho que vão trazer uma pessoa aqui para traduzir bem o que é e tudo, e como é que isso vai, o que é que isso tem a ver com a vida de todo mundo, né? No Ceará e tal, por que é tão importante, né? Você sabe, quando o Elmano foi eleito, e o Salmito foi um dos primeiros a apoiá-lo. Ele e o Camilo saiu nesse rompimento porque via um outro cenário e uma visão muito inteligente da parte dele. Eu nunca imaginei que o Salmito fosse ser secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará. Eu achava que ele tinha uma cara mais de padre, pastor. Mas o Cid sempre via o Salmito como um gestor, uma pessoa séria. E ele tinha demonstrado isso quando foi presidente da Câmara, né? Que foi ele que ajustou a Câmara de Fortaleza, deu uma visão nova para a Câmara, propondo essa união dos municípios da região metropolitana, trazer os projetos da região para a mesa, para você compartilhar. Então, o Salmito, lá na Câmara, ele já fez essa mostra do que ele seria na vida pública, né, em cargos majoritários. Ele esteve muito perto de ser prefeito de Fortaleza, né, mas teve aí uns problemas. Ele esteve muito perto de ir para Caucaia, né? Ele esteve muito perto de ser presidente da Assembleia, ele esteve muito perto de tantas coisas. Mas aí tem uma frase muito bonita do Cid, diz que tudo tem sua hora, né? E as pessoas que brilham vão chegar lá, né? Então, eu acho que o Salmito é esse tipo aí. Vamos ver onde ele vai chegar, né? Antes de começar a falar um pouquinho sobre hidrogênio verde, sobre essa parte, né? O Salmito estava falando um pouquinho sobre como se aproximou do Elmano, né? Hoje governador, mas ainda na CPI do Motim. Eu acho legal o senhor trazer isso também, né? Como é que foi essa aproximação, como é que o senhor está hoje como secretário, como é que está esse momento agora na sua trajetória política? Bom, primeiro, nós fomos colegas deputados, o então deputado Elmano, né? E eu estava ali começando... Mas antes você era do PT, né? Isso mesmo. Eu estava começando o primeiro mandato de deputado estadual. Hoje o nosso governador Elmano, à época deputado estadual, ele já estava no segundo mandato de deputado estadual. E nós fomos naturalmente nos aproximando, né? Eu identifico algumas qualidades, dentre outras qualidades, mas algumas que me chamam muita atenção. O governador Elmano, ele é muito observador, muito perspicaz. Então ele não comenta, ele não fala, e ele está observando, né? E nós nos aproximamos tanto ao ponto de ficarmos conversando na bancada, né? A gente ficava conversando sobre temas assim, da contemporaneidade, né? Alguns desafios novos, né? Do mundo que passou, né? Passou a Guerra Fria, então o que é esse mundo hoje, né? A gente ficava conversando, trocando algumas ideias, algumas impressões, né? E depois quis o
a conjuntura, né, o destino, que ele fosse ser o relator da CPI do Motim e eu estava ali, fui ser o presidente da CPI do Motim. Aí nós nos aproximamos ainda mais, né? E foi muito bacana. Até comentei à época para ele, né? E isso muito antes dele ser candidato, nem pré-candidato a governador era, né? Então eu disse, olha, mano, né? Eu quero aqui reconhecer o seu cuidado, o seu perfil, tudo que nós pactuamos, você cumpriu, porque tinha informações reservadíssimas em segredo de justiça que nós tivemos acesso. Então, assim, e ele sempre muito cuidadoso, tudo que nós combinamos, ele na condição de relator, que é muito importante, né? E eu ali na condição de presidente da CPI, né? Nós fizemos ali, assim, foi bacana, muito bacana a relação e nós nos aproximamos muito, né? Depois, ninguém imaginava que iria acontecer tudo que aconteceu, o PT lançar a candidatura, né? Ele ser o candidato e ser eleito no primeiro turno governador do estado de Ceará, né? Então, assim, antes de tudo isso, eu já tinha percebido as qualidades dele. Ele é um quadro, ele foi construído politicamente na militância política e no movimento social, né? Um movimento assim de base, então da vida comunitária, da vida social, da população mais humilde, né? Então ele tem uma belíssima história de militância política, né? E de construção. Ele é um quadro, ele é alguém que pensa, que formula, que tem muita qualidade. Então qualidade não só na formação acadêmica dele, do direito, mas também qualidade política. Então, é um quadro que merece... Saulito, você acha que dentro do pensamento da gente que faz o jornalismo, nós somos formatados para analisar cenários, todos os ex-governadores, eles foram preparados para ser governador. E o Eumano foi assim, o que o Tancredo Neves chamava de a surpresa de que ia chegar ao governo, muitas vezes não é projeto, é destino. Por aí. É por aí. Eu acho que o presidente Tancredo Neves foi muito feliz com essa frase, porque candidatura majoritária a presidente da República, a governador de estado e a prefeito de município grande ou de capital depende mais da conjuntura e de um grupo ou de um agrupamento político, partidário, de partidos, de aliança, de forças, né? Depende muito mais disso do que de uma vontade pessoal individual, né? Então, assim, a pessoa pode ser muito boa, o quadro pode ser muito qualificado, pode estar bem preparado, pode querer com muita legitimidade, é legítimo que um militante político queira, né? Mas depende muito menos da vontade pessoal, da vontade daquele ou daquela pessoa e mais de uma conjuntura. Então a conjuntura, ela cria, e não é nem contexto, é conjuntura, é ali momentaneamente, né, acontece algo como aconteceu, ninguém imaginava. Mas assim, só para encerrar essa parte, da minha parte, né? Você acredita que a sociedade vai compreender o Eumano ainda? Ou falta muito para isso? Porque o Eumano, como o senhor falou, secretário, ele veio de uma base, ele veio da base social, ele veio do movimento dos trabalhadores, ele não é um governador forjado na elite, né? Nessa conjuntura do poder econômico. Ele é uma pessoa que vem lá de baixo, que vem da base, da conversa com o trabalhador, exatamente. O senhor acha que a sociedade ainda vai compreendê-lo? Eu acho que já quem não conhecia está conhecendo e se surpreendendo positivamente. Eu posso citar aqui, por exemplo, a fala do presidente da Federação das Indústrias, da FIEC, o Ricardo Cavalcante, que é uma liderança importante aqui da indústria do Ceará. Posso citar aqui a fala do presidente da FAEC, da Federação da Agricultura e Pecuária, o presidente Amilcar Silveira, outra liderança importante do setor primário da economia do estado do Ceará, do presidente da Federação do Comércio, Serviços e Turismo, da FEComércio, o presidente e deputado federal Luiz Gastão. Estou citando essa do presidente da FCDL, né?
todos, O próprio Chiquinho, né? o Do próprio FETRANS. presidente da Federação de Transportes, né, o Chiquinho Feitosa. Então, são lideranças de federações empresariais, né, e quem já conhecia, né, mas quem não conhecia está assim, tá percebendo a qualidade, o compromisso, né, isso, por exemplo, os avanços que o governador Elmano já lidera, já entregou para o setor primário da economia, para a agropecuária, né? O governo Elmano zerou o ICMS para a produção de camarão. Isso aí é uma oportunidade extraordinária, cultura de alto valor agregado para a zona rural, para o sertão, inclusive a água salobra, que é tão marcante por conta da rocha cristalina do semiárido, né? Ela que sempre se tornou um problema, hoje é uma solução, né, para cultivar camarão e produzir essa cultura de alto valor agregado. O Ceará é o maior produtor de camarão do Brasil e o governo Elmano, Exportador, né? de forma acertada, o governo Elmano zerou o ICMS, desburocratizou. Mas zerou o ICMS para a carcinicultura, zerou o ICMS para a cadeia produtiva do leite. O Ceará tem uma das maiores cadeias produtivas de leite do Brasil, né? Nós somos um dos maiores do Brasil, do Nordeste brasileiro. Temos a maior indústria, né, do Norte e Nordeste brasileiro. Então, essa liderança que quem não conhecia, né, não tá havendo na prática, na relação, no diálogo sincero, franco, objetivo, né, e pragmático. O governador tem um grau também de pragmatismo, porque sabe da necessidade. São pautas que tem que trabalhar de imediato, tem que entregar. Então, nós estamos falando aqui não de estudos, né, de possibilidades, mas de entregas já feitas, já realizadas, em 1 ano e 5 meses. Né? Nós estamos iniciando o mês 6 de 2024, então nós estamos falando de 1 ano e 5 meses de entregas para um setor, né? Por exemplo, a simplificação para as fazendas, para os proprietários rurais, para o licenciamento ambiental, sem nenhum prejuízo à questão ambiental. Pelo contrário, então, tudo isso é pauta da Federação da Agricultura e da Pecuária, né? E que muitas vezes quem não conhecia mais de perto, né, o governador Elmano, o perfil, né, tá surpreso positivamente. Então, e isso mais importante, é porque está gerando oportunidade de emprego e renda para o povo cearense. Seja na cadeia produtiva do leite, na pecuária bovino-leiteira, seja na produção de camarão, seja na produção, eu falei aqui da isenção de ICMS, falei aqui da simplificação para o licenciamento ambiental para essas propriedades rurais, tudo isso e muito mais, mas poderia citar da indústria. Né? No setor industrial, em 2023, foram 79 novas indústrias a partir da política de incentivo industrial, do FDI. Né? E aí foram milhares de empregos novos, né, gerados, tanto é que nós tivemos um saldo positivo de empregos. Lamentavelmente, nós tivemos ali no iniciozinho de janeiro de 2023, né, a Guararapes, ela fechou, né, deixando claro que não tinha nenhuma relação de problema com o governo do estado, até porque o governo Elmano estava começando, foi na primeira semana de janeiro, mas muito mais por conta da sua sede ficar no estado do Rio Grande do Norte, historicamente, e por uma decisão do grupo Guararapes, para concentrar, melhorar a competitividade do grupo, eles resolveram migrar de vez lá para o estado do Rio Grande do Norte. E no caso da Paquetá, para não são os dois casos, né? No caso da Paquetá, nós já estamos com superávit de emprego. Né? No município de Tururu e no município de Uruburetama, que tem várias fábricas da antiga Paquetá, nós conquistamos, o governador Elmano liderou pessoalmente as reuniões do Grupo Arezo. O Grupo Arezo é o maior grupo do setor de varejo de moda da América Latina. Não tinha uma fábrica no Ceará. Né? Comprou todas as fábricas da Paquetá lá em Uruburetama. São algumas fábricas, eu não vou dizer que o número para não correr o risco de uma imprecisão. E a fábrica de Tururu
solicitamos para que comprasse também a de Itapajé e a de Pentecoste, mas por que o Grupo Arezzo não comprou, né, focou ali em Uruburetama e Itururu? Porque eles tinham a linha de produção do Grupo Arezzo, né? Então eles eram clientes da Paquetá e aí compraram as fábricas e estão produzindo para eles mesmos, né? Mas já estão tão satisfeitos com a desenvoltura do governo do estado, com a credibilidade do governo do estado do Ceará, que o dono, o sócio proprietário, o CEO, já esteve aqui e anunciou que novos investimentos, né, o Grupo Arezzo fará aqui no estado do Ceará. A gente pede aí a compreensão, que eles pedem confidencialidade, mas assim, nesse caso, em Uruburetama e Itururu, todos os empregos da antiga Paquetá foram mantidos e já tem contratações novas, portanto um superávit, né? E em Itapajé e em Pentecoste, no caso de Itapajé, a indústria Dili de calçados, que tem mais de 6 mil funcionários aqui no estado de Ceará, diretos, né? Já está indo para o primeiro galpão lá da antiga Paquetá em Itapajé. O setor calçadista ele deu uma queda em nível nacional, né? Em 2023. Se não me engano, foram 20 milhões de empregos em relação a 2022, e o Ceará entrou nessa lista. O Ceará é um dos maiores produtores, né? Na verdade, o Brasil, assim, rigorosamente, sem falar de um governo ou de outro, se nós olharmos nos últimos 30 anos, o Brasil deixou de fazer o seu dever de casa, de estimular a indústria nacional, de apoiar, o que a China fez, né? O que a Coreia do Sul fez, né? Para não falar do Japão, para não falar da Alemanha, que são os exemplos mais exitosos. E que fizeram mais tempo. E que fizeram mais tempo. O Brasil se tornou um país exportador de matéria-prima. Pois é. Então, não se industrializou. É isso, né? E quando o Celso Furtado com o Raul Prebisch, lá na CEPAL, em 1948, 1950, né, disseram que nós teríamos que substituir a nossa pauta de exportações, né? Em vez de exportar commodity, matéria-prima, deveríamos transformar essa matéria-prima aqui, gerando emprego aqui no Brasil, gerando oportunidade aqui, agregando valor aqui, né? A famosa tese das vantagens comparativas da CEPAL, né, que foi questionada porque os países lá do hemisfério norte diziam: não, vocês têm vantagem, vocês produzem um café maravilhoso, que o grau de tecnologia é baixo, portanto a produtividade, né, esse preço do café não baixa, enquanto o produto industrializado, como tem muita tecnologia embarcada, então vai baixando o preço. Então isso é uma vantagem comparativa para o Brasil. Aí a CEPAL disse: não, nada disso. Ao contrário, vocês têm produtividade industrial e vocês estão tendo essa vantagem. Então, esse debate que o jornalista Roberto Moreira registra aqui foi construído pela Comissão Econômica para a América Latina, pela CEPAL, para os países da América Latina. E o Brasil não fez o seu dever de casa. Porque nós precisamos, se olhar para a experiência dos Estados Unidos, para a experiência do Canadá, da Inglaterra, da Itália, da França, da Alemanha, do Japão, da Coreia do Sul, a mais recente, Coreia do Sul, China, né? O que o Estado, o poder público fez nesses países? Estimulou a atividade econômica, o desenvolvimento econômico, especialmente a industrial, porque a indústria agrega valor, transforma matéria-prima, gera emprego com mais valor agregado, e isso protege. Só que o próprio mundo, América do Norte e Europa, ali no final do século passado, do século XX, eles começaram a acreditar, não, que essa indústria de baixo valor agregado deixa a China, o Vietnã e a Índia tomarem de conta, porque vamos nos preocupar aqui com muita tecnologia embarcada e tal, né? Com a pandemia, ficou claro, né, que o mundo dependia para comprar máscara, né, de um país, né? Então isso daí chamou a atenção, e tudo isso para dizer o seguinte: infelizmente, a atividade industrial no Brasil decresceu nos últimos 20, 30 anos, né, com uma exceção ou outra aqui e acolá, e nós precisamos. Aí o presidente Lula, o governo Lula e o presidente Lula, de forma muito acertada, lançou aí o Plano Nova Indústria. Uhum. E o Plano Nova Indústria,
ele é importantíssimo e tem foco. Nesse foco tem a transição energética, né? São 5 vetores principais. Um desses vetores é a transição energética, de uma reindustrialização a partir da economia verde. E o governo Lula não está inventando a roda. Os Estados Unidos fizeram isso no final de 2022. Lançaram o maior pacote maior política pública de desenvolvimento econômico da história dos Estados Unidos. Maior do que da Segunda Guerra Mundial. Depois da Segunda Guerra Mundial, que foi um grande pacote, uma grande política pública para induzir o desenvolvimento, agora o que eles chamam de IRA, que para combate à inflação, na verdade, é a maior política pública de desenvolvimento econômico da história dos Estados Unidos. E o mote é reindustrialização. Já imaginou os Estados Unidos falarem em reindustrialização? E a reindustrialização a partir de uma matriz verde, de uma indústria verde, de uma economia verde. Então, o que o Brasil, com o governo Lula, está fazendo, né, está de acordo com o que há de mais atual para proteger, estimular, né, as nossas empresas, especialmente o setor industrial, que geram emprego e renda para o nosso povo, para a população brasileira. E o governador Elmano, o governo Elmano, está numa sintonia fina. Nós, em 2023, dentre outras entregas, nós fechamos na Secretaria de Desenvolvimento Econômico um planejamento estratégico da Secretaria da Política Pública de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, construído envolvendo as federações, FIEC, FEComércio, FAEC, envolvendo os compromissos do então candidato a governador Elmano de Freitas, o programa de governo, a Agenda Ceará 2050 e conectando com o antigo planejamento estratégico da antiga SEDET, né? Então nós construímos esse planejamento estratégico, ele foi validado pelo governador. E por que eu estou dizendo isso? Porque agora em 2024, quando o governo federal lança o Plano Nova Indústria, a aderência para o nosso planejamento estratégico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, especialmente do setor industrial, é total, né? É total. Então, assim, o que significa que nós estamos numa sintonia boa, fina e, mais importante do que isso, nós temos planos, e o nosso plano, Rodrigo, é o seguinte: ele é sustentável do ponto de vista fiscal. Nós demonstramos lá, com a régua do IPES, do IBGE, do IPEA e da ADES, certo? Que para cada R$1 do dinheiro público do Estado do Ceará que foi investido nesse plano, ele volta em acréscimo de ICMS R$2. Mesmo quando tem subsídio, que tem que ter, quando tem subvenção, que tem que ter, né? É assim que se constrói uma política indutora do desenvolvimento. Ainda assim, tem acréscimo de receita de ICMS e a média é para cada R$1 investido no plano de desenvolvimento econômico, nós teremos R$2 em acréscimo de receita de ICMS. Falando só de ICMS, que é a principal receita, né, dos estados brasileiros, do estado do Ceará. Ô, secretário, tem uma coisa que é interessante que você comentasse, né? Você falou desse plano, né, estratégico, e eu queria que você explicasse como é que foi montado, porque assim, você está numa secretaria, né, você tem um plano de desenvolvimento para o estado, e é um plano de desenvolvimento num momento muito atípico, e aí no contexto mundial mesmo. A gente saiu de uma pandemia, um mundo destroçado, assim. Então, assim, a gente entende que tem planos que são... o desenvolvimento não é uma coisa para ontem, mas efetivamente nós precisamos de algumas coisas para hoje, né? Então, o que foi feito do governo para dosar, assim, de ações, né, de repente, que tenham respostas rápidas, porque assim, o Ceará vai se desenvolver e daqui a 20 anos vamos estar em outro lugar. Mas quem está com fome, está com fome. Perfeito. Então, assim, quem está sem emprego, está sem emprego. Então, a questão é, né, assim, o que foi feito, como é que foi feito esse plano, de forma que esse desenvolvimento ele tivesse também ações de resposta rápida, né, além das respostas de médio prazo e longo prazo, que a gente sabe que, na verdade, são colocadas, né? Delano, a sua pergunta, toda pergunta inteligente, né, ela já traz
assim, a inteligência da reflexão, inclusive da própria resposta. Parece que você estava lá ajudando e participando da construção. Nós temos 3 pilares, utilizando inclusive a lógica do toyotismo, né? Enfim. Então nós temos 3 pilares. Um pilar é da economia tradicional, que é o imediato. As empresas que estão aqui hoje gerando emprego e renda no estado do Ceará precisam de uma atenção, precisam de um apoio, precisam de ações imediatas. Então aqui é conjugar o verbo manter. Manter essa economia tradicional, seja no setor primário, seja no setor industrial, seja no setor terciário, né? Comércio, serviço e turismo. No caso do turismo, tem a secretaria específica para a política de turismo, que é, inclusive, liderada pela querida secretária Ivana. Então, nós temos esse pilar da economia tradicional, com atenção muito especial para conjugar o verbo manter. Temos o pilar da nova economia, que aí são as ações estratégicas, né? Que são ações que são construídas hoje e têm efeitos a curto, médio e até longo prazo. Então, na nova economia, no pilar da nova economia, tem a economia do conhecimento. Onde é que a economia do conhecimento entra? Tem a parte da saúde, do distrito de inovação tecnológica e industrial da saúde, que fica no município do Eusébio, tendo como equipamento âncora a Fiocruz. A Fiocruz é um centro de excelência. Assim como o ITA está para as engenharias aeronáuticas, especialmente, né? A Fiocruz está para a biotecnologia, para a biodiversidade, que é um setor da economia que gera muita riqueza, salários de altíssimo valor agregado, né, e que o Ceará já se prepara há algum tempo. O então governador Cid Gomes fez um decreto criando esse conceito, desapropriando a área para atrair a Fiocruz. A Fiocruz já veio, já está instalada, agora nós estamos no passo seguinte, né? Imagine o complexo industrial portuário do PECEM para a economia industrial e logística para exportação, né? Com esse complexo tecnológico de inovação da saúde. Então, é algo extraordinário. O próximo passo agora é atrair indústrias, empresas na área da biodiversidade e da biotecnologia. Inclusive, já com o Instituto Pasteur, que é um instituto francês, o governador Elmano, há aproximadamente 10 dias, lá na Fiocruz, já assinou o convênio da presença, né? Então, e muito breve teremos mais boas novas nesse complexo. Então, esse complexo da saúde, que envolve inovação, tecnologia, indústria, em biotecnologia e em biodiversidade, está dentro desse pilar que é para conjugar o verbo avançar. Além da saúde, tem a economia do conhecimento, em virtude de nós recebermos aqui no Ceará os cabos submarinos. Esses cabos submarinos permitem a atração aqui de data centers, que nós já temos e deveremos ter mais, né? Inclusive tem um em construção ali em frente à cidade de Fortal, né? Exatamente. Já está adiantado. Isso, são investimentos. Esses data centers, para quem está acompanhando e não é da área, né? Mal comparando, imagine aquela empresa tradicional que o caminhão traz os produtos e deixa ali num galpão. Um data center desse é um galpão digital. Então, o sinal aqui do Grupo Opinião Ceará, do Grupo de Comunicação Opinião Ceará, você em casa que está assistindo, que acessa aí Google, Instagram, outras redes sociais, WhatsApp, esses sinais, todos eles, aqui no Ceará, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, passam aqui, entram e saem pelo Ceará, pelos cabos submarinos, né? Daí a importância da instalação desses data centers, que são esses, metaforicamente falando, esses galpões, né, da economia digital. Nós estamos trabalhando para um passo adiante, para criar um ecossistema. Para além de receber os data centers, nós criamos um ecossistema para atrairmos empresas, os data centers que são consumidores
dos cabos submarinos. Estamos agora atraindo as empresas que são consumidoras dos data centers, né? E criar esse ecossistema da economia do conhecimento, inclusive com as Big Techs, né? O fundador, o sócio fundador da Casa dos Ventos, esse cearense brilhante, Mário Araripe, anunciou, quando foi homenageado lá na solenidade da FIEC, da indústria, que ele vê o futuro com a economia da transição energética e da inteligência artificial, né? Esses data centers... Ele, inclusive, anunciou investimento na área. Anunciou investimento na área e nesse setor. Lá. Exatamente. E um data center, meu caro Roberto Moreira, você sabe muito bem disso, o grande custo para ele funcionar é a energia elétrica. E as Big Techs, as grandes empresas trilionárias de tecnologia da informação, elas já assinaram o compromisso de emissão zero de CO2. Então vou dar um exemplo concreto. A Google, ela tem uma usina de geração de energia própria no Vale do Silício para ela consumir. Só que essa usina lá tem emissão de CO2, né? Então, daí o Ceará ser muito atrativo, porque nós temos energia limpa, energia verde, abundante, barata, para atrair essas Big Techs, a partir dos cabos submarinos e a partir, né? Pela posição geográfica. E aí tem um detalhe que os técnicos chamam de latência. A latência é a diferença de milésimos de segundo de velocidade, né? Que isso faz muita diferença nesse mundo empresarial que movimenta aí centenas, sem exagero, centenas de bilhões de dólares, né? Então, e o Ceará é atrativo. Não é por acaso, né, que Fortaleza e Tóquio são as duas cidades mais conectadas do planeta. Então, está no pilar, para conjugar o verbo avançar, do planejamento estratégico da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado do Ceará, a economia do conhecimento para criar esse ecossistema da economia da tecnologia da informação. E a terceira parte, ainda no pilar, para conjugar o verbo avançar, é da economia verde, né? Da geração de energia verde, energia a partir da fonte fotovoltaica e da fonte eólica, e a produção de hidrogênio verde, né? Então, esse pilar... Secretário, é porque a gente vai entrar um pouquinho mais nesse assunto. Deixa eu só fazer uma pergunta em relação a esse segundo ponto que o senhor falou. Nós temos uma situação aqui, claro que não é envolvendo a Fiocruz, né? Mas é envolvendo aquele terreno da UFC, que embora seja uma instituição federal, creio que, pelo que o senhor falou, é a mesma ideia, né? De trazer, criar um centro... um centro ali naquela parte do PC, né? E aí nós temos alguns conflitos com as comunidades ao redor ali. O Estado, ele tá mediando essa situação? Como é que tá essa situação hoje, né? Porque nós temos ali um risco até iminente, né? De algumas famílias serem desapropriadas, né? Como é que tá essa situação hoje? Bom, eu não estou acompanhando diretamente essa questão. Agora, da parte do governo Elmano e do governador Elmano, sempre diálogo, muito diálogo e mais do que diálogo, capacidade de resolver, né? Legitimidade, o governador tem com todas essas comunidades, ele tem uma história e tem a confiança desses movimentos, seja movimento quilombola, seja movimento indigenista, seja movimento, enfim, dos diversos movimentos sociais. Agora, o compromisso do governador é a pauta, nós temos que dialogar, respeitar e resolver. Então, e isso tem acontecido de forma muito clara, né? Sem truculência, sem atropelar. O nosso objetivo, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós já convidamos as universidades, fizemos a primeira reunião e vamos dar sequência, porque não existe desenvolvimento econômico. Essa é outra lacuna que existe, meu caro Roberto Moreira, meu caro Delano, meu caro Rodrigo. É outra lacuna no nosso país. O hemisfério norte, a América do Norte, a Europa Ocidental, o Japão, Coreia do Sul, China, o que eles fizeram, né? As universidades produzem ciência, tecnologia
essa ciência, essa tecnologia, uma parte é transformada em patente, vira uma solução para a empresa, para a indústria, seja o setor industrial, seja o setor do primário, agropecuário, seja o setor da inovação tecnológica, propriamente dito, seja do comércio, e vira negócio, vira nota fiscal, vira oportunidade de gerar riqueza, de gerar renda, de gerar emprego, de gerar renda, né? Isso, aqui as nossas universidades, esses mundos estão muito distantes. O setor público está aqui, as universidades estão ali e as empresas estão acolá, né? Então, o que o governador Elmano tem procurado, pessoalmente tem liderado isso? De construir essa pauta conjuntamente, que é o que fez o Japão. O que o Japão tem de melhor do que o Brasil? O que a Alemanha tem de melhor do que o Brasil? A Inglaterra, eu tive a oportunidade, a partir de uma bolsa de estudo, com muito suor, com muito esforço, de morar de 1999 a 2000 em Londres. Morei lá em Londres. Com todo respeito ao povo inglês, mas o que a Inglaterra tem de melhor do que o Brasil? Vamos lá. Referência de riqueza. No século XX. Petróleo, o Brasil tem mais. Água doce, o Brasil tem mais. Terras agricultáveis, o Brasil tem mais. Indústria pujante, o Brasil está ali pertinho. Algumas vezes já superou. Mercado interno do Brasil é maior. Povo brasileiro, maravilhoso. É um povo pacato, cordial, né? Então, assim, onde é que está a lacuna? Uma das lacunas, obviamente, há outras, né? A educação que nós precisamos investir, e o Ceará é exemplo, é um bom exemplo, né? E uma outra lacuna é exatamente essa separação. O mundo das universidades, ali separado do setor público, separado do setor privado. E o que faz a Inglaterra, o que faz a Alemanha, que foi destruída, né? Na Segunda Guerra Mundial, duas vezes, né? E já é hoje a terceira maior economia do planeta, né? Ficando atrás só da China e dos Estados Unidos. Passou o Japão, né? Então o que os alemães fazem? Eles fazem isso. Eles produzem uma conexão que envolve as universidades, as empresas e o setor público estimulando, apoiando. Essa equação essa equação, ela é campeã. É a famosa tríplice hélice, que é o exemplo do ITA. O Brasil não tem uma indústria de automóveis. Nós temos montadoras, mas nós temos uma indústria de aviões com competitividade mundial. Como assim? Nós temos uma indústria de aviões e não temos uma indústria de automóveis. Por quê? Nós temos uma indústria de aviões por causa do ITA. E por causa do poder público, do BNDES, que inclusive financiou quando muitos bancos privados e o mercado privado não financiou a Embraer, o BNDES financiou, a Embraer mostrou competência, tecnologia associada com o ITA. É essa equação. Setor público, instituto, universidade que produz ciência e tecnologia e empresa, indústria. Essa equação, a famosa tríplice hélice, que o ITA foi concebido por um cearense, Marechal Montenegro, já com essa visão, há 50 anos atrás, né? E por que nós não temos no Brasil como um todo? Qual é a força dos Estados Unidos? A força dos Estados Unidos, a maior potência econômica do mundo há décadas, é o poder bélico, é o poder das universidades e o poder econômico. Só que o poder econômico, o poder das universidades, compõe essa tríplice hélice, compõe essa equação. Então, voltando para o Ceará, o governador Elmano de Freitas tem nos convocado, nos liderado para isso, envolvendo as empresas através dos seus sindicatos, das suas federações, a FIEC, a FAEC, a FEComércio, as universidades, os institutos, essa conquista do ITA. Eu estava em São Paulo, o comentário, olha, o ITA vai para o Ceará? Puxa vida. A São José dos Campos, olha esses dados aqui. Um município de São Paulo, São José dos Campos, tem indústrias que o Nordeste inteiro não tem. Vou repetir.
Você pega algumas indústrias de São José dos Campos, como a Embraer, né, e outras indústrias que compõem essa cadeia produtiva, né, em virtude da Embraer, que se juntar todos os estados do Nordeste, nós não temos essa força industrial. E nasceu como essa indústria? Com o ITA. Um monte de cearense. A conquista do ITA de um monte- fundador cearense. Não, e um monte de cearense estudando. Além de muitos cearenses, proporcionalmente. Então, assim, a conquista do ITA para o Ceará é uma conquista que vai ter repercussão, que vai mexer nas estruturas econômicas para além e de forma estratégica, né? Então, assim, a cadeia, isso associado à nossa vocação para a economia verde, para a energia verde. Então, o Ceará, agora aí é um projeto estruturante. Todo projeto estruturante não se constrói, por exemplo, o Complexo Industrial Portuário do Pecém, não foi construído em 2 anos, nem 4 anos, né? Então, é um projeto de 20 anos, de 30 anos. E é um projeto que ele é indutor direto de atração de indústrias, de atração de negócios, de competitividade. Então, coloca o Ceará num patamar de competitividade muito à frente de outros estados da região norte e da região nordeste. Então, o ITA vai colocar nesse sentido, né? E principalmente com os cursos em energias renováveis, que nossa vocação para a geração de energia renovável, e o mundo, me permita aqui não é o secretário agora, tá? Sou eu, pessoa, cidadão, né, Salmito, o mundo eu falei uma vez isso e vou repetir. O consenso de Washington não é mais consenso para o Washington. O que é o consenso de Washington, né? Ali da década de 90, era de um estado menor, né, de uma economia globalizada e o fim das barreiras alfandegárias, né, das fronteiras alfandegárias. Daí a tentativa da ALCA, da Área de Livre Comércio das Américas, a União Europeia, né, e tal. Hoje o mundo vive, né, a pandemia acentuou e isso mudou. Então hoje a América do Norte, os Estados Unidos, estão no protecionismo. Lançaram agora, taxando o carro elétrico chinês. A Europa legislando também, criando novas barreiras alfandegárias. E essas barreiras alfandegárias, elas são, sabe o quê? A partir da emissão de CO2. Um par de óculos desse, se for exportado para o mercado da Europa, da União Europeia, né, se ele, para ser fabricado, ele emitir muito CO2, seja na energia ou na matéria-prima que é transformada, né, ele vai ter uma sobretaxa de impostos, que se chama barreira alfandegária, né? Ou seja, ele vai ficar mais caro. Ele ficando mais caro, ele vai perder competitividade. Então, o que significa? Isso vale para a soja brasileira. A soja brasileira, para não perder competitividade, para continuar entrando no mercado dos Estados Unidos e da União Europeia, vai precisar emitir menos CO2. Para emitir menos CO2, vai ter que ter o fertilizante verde. Então, isso vale para a soja, isso vale para todos os produtos do setor agropecuário, para o setor industrial, o aço verde, né? Então, e onde é que eu quero chegar? Para produzir com emissão de CO2 mais baixa, menor, então a energia limpa é muito importante. Então, por exemplo, aqui a siderúrgica, a ArcelorMittal, na nossa ZPE, no Complexo do Pecém, ela já está se preparando para fazer a transição, ou para o gás natural, ou até mesmo diretamente para o hidrogênio verde. Para quê? Para produzir uma placa de aço que vai emitir menos CO2, porque senão ela não vai ter como competir para vender para os Estados Unidos e para a União Europeia. Então, esse novo cenário, essa é a nova economia mundial, né? Que a pessoa física aqui, o cidadão, não é o secretário, né? Eu estou chamando de a nova Guerra Fria do século XXI, porque não dá mais para fazer uma Guerra Fria nem é ideológica, sim, e muito menos bélica. Então, é de proteção, de disputa de mercado e utilizando um mote extraordinário. Que mote é esse? Salvar o planeta.
O secretário, tem uma questão que você colocou eu queria que você comentasse como é que o Ceará se posiciona em relação a isso, que assim, dentro da discussão econômica tem muita carga política e às vezes uma coisa meio, às vezes até fantasiosa, né? Você falou, você falou dos Estados Unidos, da América do Norte, falou da Europa. E assim, o mundo de fato tem mudado. Aí a gente parece que ainda, tipo assim, às vezes parece que somos ainda um quintal dos Estados Unidos, mas a gente vê que cada vez mais você começa a ter uma mudança geopolítica, né, de poderes, de configuração de poder, e aí não só o poder político, mas o poder de mercado, sobretudo, no caso da China. Então, por exemplo, assim, aquela coisa. Por que nós temos que agradar tanto os Estados Unidos? O nosso maior mercado é o chinês, tudo. Você começa a ter outros mercados muito poderosos. Você pode imaginar que daqui a sei lá, aí estou fazendo futurologia, né? 30, 40, 50 anos, que de repente a América do Norte não seja tão América do Norte assim como é hoje, tem essa importância toda, né? Então, assim, como é que o Ceará se posiciona em relação a esses parceiros? Especificamente esse grande parceiro, né? Assim, essa grande força que é a China, né? Que produz tudo, que tem muito dinheiro, que tem muita tecnologia, tem muito... Perfeito. Por que compreender essa geopolítica? Né? Porque ao compreender a geopolítica... Primeiro, a economia do Brasil está para a economia mundial 2%. Então, 98% da economia do planeta está fora do Brasil. Nós temos uma posição geográfica estratégica. Nós somos o lugar mais próximo do Brasil em relação à América do Norte, ao mercado da América do Norte, que é um mercado importantíssimo, ao mercado da União Europeia, que é outro mercado importantíssimo, ao mercado da África, que tem sua importância, e se pegarmos o Canal do Panamá, o mercado chinês e do Oriente como um todo. Essa posição geográfica nossa, ela é estratégica. Nós temos um complexo industrial portuário pronto e uma ZPE pronta, funcionando, né? Então, isso dito, aí vamos compreender a geopolítica. Se o mundo está definindo legislações, leis para proteção dos seus mercados, e o mote, o argumento, né, para não dizer assim, eu estou sendo protecionista. Não, eu estou querendo proteger, salvar o meio ambiente. É a economia verde. Então, nós temos a economia verde. Nós temos energia limpa. Vamos comparar aqui rigorosamente, né? Essa lâmpada aqui, ela está utilizando uma energia que a sua fonte principal é hidráulica, é uma hidrelétrica. Uma lâmpada numa TV, num jornal, num grupo de comunicação na Europa, na BBC de Londres, queima petróleo. Uma lâmpada numa residência em Londres queima petróleo. E a Europa não tem petróleo. Então, a União Europeia é o segundo ou terceiro maior mercado do planeta, pelo menos é o terceiro player mais importante da geopolítica mundial, e não tem petróleo e não tem gás. E a guerra da Rússia na Ucrânia, né, explicitou essa condição de fragilidade da Europa. Está comprando um gás natural muito mais caro, né, do que o gás russo e do que o petróleo russo. E o que isso tem a ver com o Ceará? Tem tudo a ver. E com o Brasil. Por quê? Porque a Europa, inteligentemente, ela tem que resolver a sua fragilidade de matriz energética. E aí ela diz, bom, eu vou atirar agora e vou acertar dois alvos. Eu vou dizer assim, eu agora só vai entrar produto aqui para a Europa consumir, importar, comprar, se tiver baixa emissão de CO2, já que eu não tenho petróleo. Entendeu? E quem é que tem fonte de energia limpa em abundância? O Brasil. Mas tem outros países que tem? Tem. Mas, aí vamos lá. Por exemplo, isso é muito importante a gente colocar a nossa população para compreender tudo isso, né? Então, tem lugares do planeta que tem mais sol para produzir, inclusive, mais energia a partir do sol do que o Brasil e o Nordeste brasileiro? Tem. Oriente Médio, algumas áreas de deserto, tem. Ok. Tem alguns lugares do mundo que tem uma fonte de eólica, do vento, muito boa? Tem. Igual ou até melhor. Entretanto, as duas juntas, porque a fonte do sol, o sol gera energia durante o dia. À noite não gera energia.
E energia, se você tiver essa instabilidade, o preço vai lá para cima, perde competitividade. Então, as duas fontes juntas, elas são complementares, porque a fonte solar gera durante o dia e a fonte eólica gera mais à noite. Essas duas fontes juntas, naturalmente, mais competitivas, o melhor lugar do mundo é o Brasil. E o melhor lugar no Brasil é o Nordeste. E dentro do Nordeste é o Ceará, Piauí, o Rio Grande do Norte, especialmente. E tem a questão da infraestrutura, né? E o lugar que está pronto é o Ceará, porque nós temos um complexo industrial portuário com ZPE. Então, por exemplo, para produzir o hidrogênio verde, o que é o hidrogênio verde? É você pegar a energia renovável, limpa, e transformar no hidrogênio, assim, numa fala mais simples, menos técnica, né? Para vender para o mundo. Certo? É o transporte, né? É o transporte. Como eu não posso colocar uma linha de transmissão para atravessar o Oceano Atlântico, é inimaginável, é incalculável, é inviável, então você transforma em hidrogênio verde, né? Rigorosamente você pega a molécula da água, H2O, o H2 é o hidrogênio e o O é o oxigênio. Você quebra essa molécula. Para quebrar essa molécula, você utiliza muita energia elétrica. Se essa energia for limpa, for verde, o hidrogênio é verde. Se a energia for mais ou menos verde, aí vai ter o hidrogênio azul, o hidrogênio cinza, o hidrogênio marrom, o hidrogênio rosa. Então tem. Agora, se a energia for verde, for limpa, renovável, o hidrogênio é verde. Qual é a vantagem? Nós temos em abundância muito sol de qualidade e muito vento de qualidade. Nós estamos no lugar mais próximo geograficamente, usando aqui uma comparação do senso comum, coloquial, nós estamos na esquina do Atlântico. E na esquina é onde é o lugar mais ventilado, né? Exatamente porque é a esquina. Então, aí a gente pode até citar o exemplo lá das navegações, como foi que os primeiros navegadores que não queriam chegar aqui, queriam chegar no Oriente. Secretário, eles chegaram aqui, sabe por quê? Por causa dos ventos. Os famosos ventos alísios. Então essa quantidade e essa qualidade de vento e de sol juntas não tem lugar do mundo mais competitivo, mais barato, melhor do que o Brasil e no Brasil o Nordeste brasileiro. Agora alguém pode dizer, mas então vai produzir o hidrogênio verde, vai exportar o hidrogênio verde, não vai exportar commodity? Primeiro, o hidrogênio verde tem uma cadeia produtiva. Então você tem uma cadeia aí, por exemplo, você tem uma máquina, é um eletrolisador, é uma indústria, né? Então você tem o eletrolisador que vai produzir hidrogênio verde, você vai ter a energia eólica, a energia solar, né? Você tem toda uma cadeia produtiva. Aí uma vez um amigo disse, mas Salmito, mas gera pouco emprego. Depende do que você considera pouco emprego. O presidente da FIEC fala em 80 a 120 mil. Pois é, tem uma indústria aqui no Ceará que tem 6 mil empregos, que é uma indústria de pás eólicas, entendeu? Então se você imagina... Você está tendo investimento também na preparação, na formação desses novos profissionais. Então assim, tem uma cadeia produtiva. Os Estados Unidos, por que eu estava citando? Agora eu vou conectar, né? Os Estados Unidos, eles lançaram o maior programa, a maior política de desenvolvimento econômico, utilizando como alicerce a economia verde, o hidrogênio verde. Eles chegam a incentivar e a pagar o poder público, o tesouro norte-americano, chega a bancar $3 para cada 1 quilograma de hidrogênio verde. Se fosse com o hidrogênio verde produzida aqui no Ceará, o preço poderia... Aí é subsídio na veia, né? Aí é subsídio e subvenção, é aporte, inclusive, é dinheiro. Eles criaram fundos, meu caro Roberto Moreira. Os Estados Unidos criaram um fundo bilionários, de bilhões com B de bola, de dólares, para dizer assim, se você for produzir hidrogênio verde aqui nos Estados Unidos, você vai ganhar, inclusive, dinheiro para bancar uma parte do seu negócio. Então tá lá, né? Então nós fizemos inclusive esse levantamento, a FIEC fez, traduziu para o português, nós estudamos isso. Então os Estados Unidos fizeram isso por quê? Porque essa não é uma tendência, é um caminho sem volta.
o planeta precisa se descarbonizar. Ao precisar se descarbonizar, a indústria, o setor que produz, precisa se descarbonizar, e eles se anteciparam. A América do Norte e a União Europeia criaram essa barreira alfandegária, né? Inclusive, certamente, para disputar na relação comercial com a China, porque a China sozinha emite 30% do CO2 no planeta. Os Estados Unidos é o segundo colocado, emitindo 12% do CO2 no planeta. Mas o que nos interessa? A nós, né? E aí, respondendo objetivamente, Delano, na sua pergunta, o governo do Ceará, nós queremos atrair negócio, consolidar os negócios que já estão aqui da economia tradicional, atrair novos negócios dentro de um planejamento estratégico que tem um pilar da economia tradicional, da nova economia, da economia do conhecimento, né? E também nós temos um alicerce que é oportunidade produtiva para combater a pobreza. Não é política pública de assistência social, porque isso é feito pela Secretaria de Proteção Social, inclusive muito bem feito, com belíssimos programas, né? Como é que você combate a pobreza, né? Como é que você combate a pobreza? Com política, primeiro, com política pública de assistência social, tem que ter, né? Segundo, com política de educação, que o Ceará é exemplo, com política de saúde, que o Ceará é exemplo, né? Com política de cultura, que também tem belíssimos exemplos na política de cultura do Estado do Ceará, mas precisa combater a pobreza com oportunidade produtiva. A nossa população mais vulnerável precisa conhecer a oportunidade de não só de ter o trabalho com a carteira assinada, com a carteira de trabalho, que é ótimo, que é importantíssimo, mas também de empreender para criar o seu negócio. O governador Elmano, ele tem dito isso publicamente. Olha, o meu sonho é substituir o governador Elmano, a carteira, o cartão do Ceará Sem Fome, do programa Bolsa Família, ou pela carteira de trabalho, ou por um CNPJ, mesmo que seja de MEI, microempreendedor individual, para esse cearense, essa mulher, esse homem ou esse jovem empreender. Então nós temos lá 2 programas que nós chamamos de alicerce para oportunidades produtivas no semiárido. Vamos dar um exemplo? Poderia aqui, na verdade são 8, é um cardápio de oportunidades estaduais. Estadual. É um cardápio de oportunidades produtivas, né? Mas o nosso foco aí é o semiárido, né? Por conta bem rapidinho, né? Por que o sonho de industrializar o sertão ele não se efetivou como foi idealizado? Porque a indústria ela vai para um território se tiver fundamentalmente a matéria, o seu mercado consumidor, e no semiárido nós não temos mercado consumidor. Ao contrário, o mercado consumidor no semiárido é muito frágil. Vou dar um exemplo. O município do Pacujá fica no semiárido da região norte do Ceará, ali a 60, 70 quilômetros de Sobral. Dados oficiais, 91% da economia do Pacujá vem toda do setor público. 91%. É o FPM. É o FPM, é a prefeitura, é a Câmara Municipal, é a Aposentadoria Especial Rural e é o Bolsa Família. Dado oficial, 91% da economia do município do Pacujá vem toda do setor público. 9% vem da iniciativa privada. Não tem economia. Esses 9% sobrevivem do setor público. Não tem economia de mercado. Então, como é que uma indústria... Tem muitos municípios assim. Muitos, numa situação igual ou semelhante. Então, o prefeito do Pacujá, estou falando isso, que o prefeito do Pacujá foi lá, secretário... O prefeito de Xeramobim, o Cirilo Pimenta, ele disse que qualquer município do litoral hoje do Ceará tem mais dinheiro de impostos do que os municípios do sertão. É verdade. Por quê? Por conta da economia do turismo, que o estado do Ceará acertou e continua avançando e acertando. Então, tem que ter economia. A economia é um motor. Nenhum de nós vive sem renda, né? Então, e aí a economia é um motor da renda das famílias, né? Inclusive da receita pública. Então, voltando, o prefeito do Pacujá disse, secretário Salmito, pai, como é que eu consigo uma indústria para o Pacujá e tal? Aí, qual é o desafio? Por que o Pacujá não recebeu até hoje uma indústria? Porque não tem um mercado para essa indústria ir para lá, um mercado consumidor.
Essa é uma das razões para uma indústria se instalar, né? E a outra razão é a matéria-prima para a indústria transformar. Então, o estado do Ceará é um dos estados do Nordeste mais industrializados graças à política de incentivo e atração industrial. E tá certo o estado do Ceará, e o governador Elmano tem um compromisso de manter e ampliar essa atração. Aí, agora eu vou voltar, né? Os dois projetos. Então, os dois projetos, por exemplo, lá nós temos um dos projetos, é um programa que é um cardápio de oportunidades produtivas. Uma dessas oportunidades é produzir biomassa com espécie nativa da caatinga, que é o bioma do semiárido. Vou repetir, espécies nativas da caatinga para produzir biomassa. O que é isso? Né? Vou dar 2 exemplos, que é o que eu me lembro de cabeça, né? Eu não vou me lembrar das 26 espécies, mas sabiá e jurema preta. Tecnicamente falando, são muito melhores, mais calóricos, tecnicamente melhor do que eucalipto e pinos para produzir biomassa, para vender para o forno de cimenteira, de indústria de cimento, para biomassa, inclusive para vender para a Europa, para o parque industrial europeu, que não tem petróleo, não tem gás natural. Então, essa biomassa como é? Essa espécie nativa, a jurema preta, o sabiá, né? Você faz um processo, um licenciamento, né, de manejo, você vai fazer a poda, você não vai cortar, você não vai desmatar. Você faz a poda, até porque são plantas nativas e que são permanentes, você poda, aí ela cresce com um determinado período, né, de ali alguns anos. Então, e aí com essa poda você vende para a indústria que vai transformar no pellet. Essa indústria, ela disse, secretário, com esse programa, o governo do estado construindo esse programa, organizando essa cadeia produtiva, eu compro e eu abro uma indústria em cada, pelo menos 3 fábricas em cada região dos sertões do Ceará. Porque eu vou vender para a Europa. É mais barato esse nosso pellet. É mais competitivo e é melhor para pegar fogo, para tocar fogo. Por isso que ele tem valor calórico, porque ele é mais seco. É uma matéria seca, é da caatinga. Então, isso daí é usar a nossa realidade a partir de oportunidades produtivas que podem atrair indústrias com a matéria-prima para vender e exportar agregando valor, inclusive passar indo aqui pelo Porto do Pecém. Então esse é um exemplo. Mas isso, assim, fazendo um pouquinho do advogado do diabo, né? O tema hidrogênio verde entrou na cabeça do cearense com o Camilo. O Camilo falava dia sim, dia não, dia sim de novo, né? Hidrogênio verde. E eu acho que o que as pessoas se perguntam é quando que isso efetivamente vai acontecer. Esse programa, por exemplo, em que fase ele está? Tem um prazo para isso? Tem as regiões delimitadas? Como é que está concretamente e qual é a viabilidade de acontecer de fato? Quando é que a gente vai ter uma indústria de hidrogênio operando Perfeito. legitimamente? Assim, uma indústria, no caso, um complexo, né? Na verdade, porque Perfeito. são vários... Inclusive, foi muito importante aqui o seu registro, eu quero destacar, Rodrigo, porque o então governador Camilo, ele foi visionário. Visionário. Hoje o Brasil inteiro fala de hidrogênio verde. O governador de São Paulo fala de hidrogênio verde, lançou lá na USP um experimento. O do Piauí. O do Piauí, o de Pernambuco, a governadora de Pernambuco, o do Rio Grande do Sul, agora infelizmente não por conta dessa tragédia, mas eu participei de encontro em Porto Alegre com o governador Eduardo Leite, falando do hidrogênio verde que o estado do Rio Grande do Sul quer produzir e papapá e tal. O Brasil inteiro fala hoje de hidrogênio verde. E dizendo que vai produzir, que quer produzir. Ótimo. Onde nasceu o projeto de hidrogênio verde no Brasil? No estado do Ceará, com o então governador Camilo Santana, e na FIEC com o então presidente Ricardo Cavalcante. E com a Universidade Federal do Ceará. Para a gente fazer justiça à história, né? Então, aí esse é um mercado novo. Esse é um mercado novo. E esse mercado novo, ele ainda vai precificar. Então, hoje, o hidrogênio cinza ou hidrogênio azul, o que é o hidrogênio cinza? O hidrogênio cinza é com gás natural com maior emissão de CO2. E o hidrogênio azul é com gás natural com menor emissão de CO2. Ele é mais competitivo, ele é mais barato que o hidrogênio verde.
Então, agora, e esses MOUs, esses memorandos de entendimento, né? O governador Camilo entregou ao governo com 24 MOUs, memorandos de entendimento. 36. Hoje nós temos 37. A Eletrobras 37, assinou agora, inclusive não só assinou o MOU, memorando de entendimento, como assinou o pré-contrato. Né? Então, o governador Elmano, no seu compromisso de manter as conquistas que o povo do Ceará alcançou com o governador Camilo e a governadora Isolda, e avançar ainda mais. Então, esse mercado, é a sua pergunta, quando é que nós vamos ver o Ceará produzindo hidrogênio verde em larga escala? Nós temos 6 pré-contratos. Desses 6 pré-contratos, já no governo Elmano, nós já tivemos o licenciamento lá da área, a ZPE 2, o setor 2 da ZPE, onde será o hub de hidrogênio verde. Já está licenciado. O primeiro EIA-RIMA, apresentado pela empresa australiana Fortescue, certo? Apresentou o EIA-RIMA, já tem o licenciamento prévio. Então já tem o licenciamento prévio ambiental da área e já tem da empresa. A primeira empresa já está com esse licenciamento, né? A empresa, inclusive, está contribuindo e nós estamos contribuindo com o Congresso Nacional. O senador Cid é o presidente da comissão especial no Senado Federal para hidrogênio verde e tem uma comissão especial na Câmara dos Deputados. O governador Elmano, pessoalmente, com a grande parceria, a grande ajuda do ministro Camilo, e o governador Elmano já esteve com o presidente Lula, com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, com o ministro e vice-presidente Geraldo Alckmin, com o ministro de Minas e Energia, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, apresentando o projeto do hidrogênio verde. O ministro da Fazenda olhou e disse assim, eu estava na audiência. Governador, eu quero entender, eu quero perguntar tudo, até porque eu não sou nem engenheiro, não sou da área, né? Então, eu quero entender. Aí o governador disse, olha, melhor do que eu falar e do que a minha equipe falar, o secretário aqui de desenvolvimento e tal, nós trouxemos a empresa que está mais avançada para fazer o investimento. Então, ministro, pergunte o que o senhor quiser para a empresa. E o representante da empresa começou a dar os números. O ministro da Fazenda, o ministro Haddad, ficou assim, é tudo isso? Isso é impressionante, isso é importante para o Brasil, para o desenvolvimento do Brasil. Está lá no plano Nova Indústria, lançado pelo governo federal, são 5 vetores. Um deles é a transição energética. Então, quando eu falo que os Estados Unidos investiram, quando eu falo que a União Europeia está criando barreira alfandegária, está aumentando, criando imposto para produtos com alta emissão de CO2, o que significa isso? Significa que o mundo está ingressando e ingressou e não tem volta, não é uma tendência, não é uma moda, para a economia verde. Para a economia verde. Os carros elétricos já iniciaram, mas isso já está além, né? Então a Europa hoje fala no aço verde, na soja verde, fala em produtos verdes. E para ter produto verde, ela, inclusive, quer produzir produto verde. Quem é sócio do Porto do Pecém, do Complexo Industrial Portuário do Pecém? Roterdã. O que é Roterdã? É o maior complexo industrial portuário do Ocidente. Do Ocidente, não é da Europa. E é a principal porta de entrada da Europa. Roterdã tem uma encomenda com o Pecém. 1 milhão de toneladas de hidrogênio verde a partir de 2030. Porque Roterdã já está se preparando, construindo o que eles chamam de pipeline, uns dutos, para mandar o hidrogênio verde que vai chegar em Roterdã para a Alemanha. A Alemanha é o país mais industrializado da União Europeia, que vai precisar do hidrogênio verde, que vai demandar, que vai comprar hidrogênio verde. Roterdã então, na Holanda. Só pra... Oi? Na Holanda, né? Roterdã na Holanda. Roterdã o hidrogênio verde vai entrar na Holanda, em Roterdã, e vai mandar para a Alemanha, né? Através do Rio Reno. Ou de navio, barcaça, né? Ou vai mandar por duto. Então, não é só para a audiência se localizar, mais ou menos. Exatamente. Então, aí, nesse sentido, Rodrigo, Delano, meu caro Roberto Moreira,
alguém pode imaginar, mas 2030 está longe, 1 milhão de toneladas por ano a partir de 2030. Não, mas calma. 1 milhão de toneladas de hidrogênio verde para produzir em 2030 significa que antes tem que ter a fábrica, o eletrolisador. Antes tem que ter a energia renovável. Senão não produz o hidrogênio verde. Então, se você fizer a conta lá de 2030 para cá... Linha de transmissão, subestação, toda uma infra... O que é a linha de transmissão? É para transportar energia limpa para a produção de hidrogênio verde. Né? Então, isso daí já começou. Então, a cadeia produtiva do hidrogênio verde já começou. Não é por acaso que em 2022, em 2023, esses 2 anos, o Ceará já recebeu alguns bilhões de reais de investimento em parques solares, em parques eólicos. E agora, em 2024, a Eletrobras, que é uma empresa hoje privada, vai investir 2 bilhões e 200 milhões de reais em linha de transmissão. Deixa eu lhe perguntar uma coisa, que eu acho que você está falando aí. A gente tem visto muito essa questão das parcerias que o Estado tem atraído. A gente é fácil entender, assim, como isso é bom para a economia do Estado como um todo. Agora, eu queria lhe perguntar, assim, e a indústria do Ceará? Onde é que ela ganha e onde é que ela entra na história do hidrogênio verde? É um monte de empresa de fora vindo produzir aqui, tudo bem, produzindo, gerando imposto, emprego, não sei o quê, mas é a indústria cearense, onde é que ela chega junto nesse mercado? A indústria cearense, primeiro, ela é uma das principais responsáveis por esse belíssimo projeto estruturante que nasceu na Casa da Indústria, repito, na FIEC, né, no governo do estado, no então governo Camilo, né, e com a Universidade Federal do Ceará. Para além disso, né, nós temos, o governador Elmano autorizou e foi contratado aí um estudo pelo nada mais nada menos do que o MIT, que é indiscutivelmente um dos grandes centros de excelência do planeta, para fazer uma avaliação de qual será o impacto da produção de hidrogênio verde no Ceará, com a vocação que o Ceará tem para as empresas, inclusive as indústrias que já estão no Ceará, ou que sejam cearenses, ou que estão no Ceará. Porque esse estudo que o governador encomendou no convênio da parceria do governo do estado com a federação, com a FIEC, com a Federação das Indústrias. Esse estudo vai ser lançado, né, o resultado dele, para quê? Para poder fazer esse diagnóstico e ver como as empresas cearenses ou as empresas que estão no Ceará podem aproveitar, né, essa oportunidade. Agora, isso tecnicamente falando, respondendo. Tem um prazo para divulgação desse? Esse estudo deverá ser divulgado aí mais ou menos em 3 meses, né? Ele já está. Agora. O que as empresas vão poder fazer, né? As empresas que já estão aqui, as indústrias, né? Elas poderão, no momento adequado, qual é o momento adequado? Que esse hidrogênio verde vai estar mais competitivo, mais barato, elas poderão consumir o hidrogênio verde. Né? Exemplo, a ArcelorMittal, que é a maior indústria do estado do Ceará. Né? Ela sozinha dobrou o PIB industrial do Ceará. Outro exemplo, as cimenteiras. Né? Porque o hidrogênio verde ele é consumido por indústrias que elas são intensas em energia. Né? Então, aí demandam ou hidrogênio verde, ou carvão, ou gás natural. Né? Então, nós podemos migrar do carvão, que é poluente. Olaria, por exemplo. Pronto. Então, por exemplo, todo o nosso parque, né, de indústria de cerâmica que nós temos no Ceará, na região do Vale do Jaguaribe, em outras regiões do estado, né, no momento apropriado, poderá comprar e produzir uma cerâmica verde. O tijolo verde, a telha verde, né, a placa de aço verde, o cimento verde. Qual é a vantagem disso? É só para ficar bonito, que protege o meio ambiente? Para botar no Instagram? Não, é porque vai ter competitividade para mandar para o mercado da União Europeia,
para mandar para o mercado dos Estados Unidos. Por quê? Porque vai entrar mais barato lá. Porque quem não tiver esse produto verde vai pagar mais caro. Por isso que é aquela fala geopolítica, para compreender onde é que entra o hidrogênio verde, o Ceará produzindo para o mundo e para o Ceará. Agora, esse é o primeiro capítulo. Mas o segundo capítulo do hidrogênio verde, sabe qual é? É o que os especialistas chamam de... tudo tem um termo em inglês, né? Power shoring, que é atrair indústrias. Então, tipo assim, ó, Alemanha, vocês estão com problema. A Alemanha está com problemão. A indústria de automóveis alemã, que dispensa apresentação, né? Tá com um problemaço. Por quê? Porque a indústria alemã vendia muito na China. E agora está vendendo menos, por conta da indústria de automóveis chinesa. Né? E pela dificuldade do... Tá mais caro o gás natural que a indústria de automóveis da Alemanha consome. Então, ó, isso aqui foi dito, inclusive, por um executivo. Eu vou dizer aqui, o vice-presidente do Banco de Desenvolvimento da América Latina, e ele é vice-presidente por setor privado. Ele disse, olha, governador, sem exagero e sem arrogância, o Ceará poderá chegar e dizer assim, ó, Alemanha, pode vir para cá, nós temos a solução para vocês. Pode instalar a fábrica aqui, a indústria de automóveis. Nós temos aqui mão de obra, nós temos aqui um porto para mandar para onde quiser, e nós temos energia limpa, verde e barata. Quem é que tem isso? Quem é que tem isso? A Europa não tem. Então, agora, para isso nós precisamos nos preparar. E isso o Estado do Ceará está se preparando. Por que não começou ainda o investimento? A Fortescue está aguardando a regra jurídica. Nós não temos a regra jurídica. Essa regra jurídica, inclusive, nós estamos contribuindo para o Congresso Nacional e o Governo Federal. O compromisso é que vai sair agora. Né? Eu achei que deu uma arrefecida, a gente estava até comentando mais cedo, né? Porque começou um debate muito forte ano passado, né? O Cid liderou bastante essa parte, mas eu achei que deu uma arrefecida assim nos processos. Era uma das perguntas, né? Quando é que sai mais ou menos? Você acha que a gente está atrasado somente nessa parte? Não, eu acho que nós estamos... O Ceará está avançadíssimo. Não, eu digo essa parte nacional, jurídica, nacional. Nacional. O governo Lula avançou muito. Né? Nós não tínhamos nada disso em Brasília, nacionalmente. Nós não tínhamos nem comissões, né? Enfim, não tinha nada. Então, o que foi feito de 2023 para cá avançou extraordinariamente. Então, nós estamos confiantes que essa regra jurídica sairá agora, logo, logo, certo? E saindo essa regra jurídica, começa o primeiro investimento. Logo é 2024. Secretário, qual seria... Esse ano. Qual seria o peso na economia do Ceará quando consolidado esse plano do hidrogênio verde, que o senhor disse que em 2030 já vai passar a exportar? Em 2030, nós temos a encomenda de Roterdã, que é 1 milhão de toneladas por ano. Já tem que entregar, né? Já tem que entregar. Então, em 2029 tem que estar pronto, preparado. A nossa previsão é em 2027 estar produzindo, começando a produzir em larga escala, 200 mil toneladas ano de hidrogênio verde. Esse é o que está no nosso planejamento estratégico, ouvindo as empresas. Né? Então, e essa empresa é a Fortescue. Né? Por quê? Porque na hora que tiver a regra jurídica, a nossa previsão realista é ter essa regra jurídica em 2024. Vou ser muito conservador, né? Vou ser muito prudente, muito realista. Vamos supor que a Fortescue comece o investimento no início de 2025, certo? Até março de 2025. Em regra, são 2 anos. Começa o investimento, vamos supor, em março de 2025. Então, quando for em março de 2027, né, nós vamos estar produzindo 200 mil toneladas de hidrogênio verde por ano. Por ano. Para produzir 200 mil toneladas de hidrogênio verde por ano, precisa de uma quantidade de energia limpa, solar ou eólica, muito grande. Então, o investimento vai ser ainda maior em parques solares, em parques eólicos, na cadeia produtiva, né? Enfim. O Mararaí fala em 12 bilhões, né?
Nós temos uma conta realista, eu estou falando só dos investimentos já iniciados, Concreto, né? já iniciados ou autorizados. Nós falamos aí em torno, né, de 40 bilhões de reais. O Mararaípe fala o investimento dele, né? 12, né? 40 bilhões de reais em energia renovável. Hidrogênio verde, aí é outro investimento, né? Por exemplo, a Fortescue tem a intenção, está lá no memorando, de fazer um investimento de 5 bilhões de dólares. 5 bilhões de dólares dá mais de 25 bilhões de reais. O Mararaípe já anuncia também outro valor muito importante. E o Mararaípe é sócio da Casa dos Ventos, a sexta maior petroleira do planeta, que é uma petroleira francesa, né? A British Petroleum, né, a empresa de petróleo da Grã-Bretanha, está investindo aqui num parque solar gigante, né? Então, assim, na verdade, chegou a vez do Nordeste do Brasil, com energia renovável. Então, as indústrias, os negócios virão para cá, porque vão precisar de energia limpa. Agora, o Brasil é tão abençoado que o nosso grid, os engenheiros eletricistas chamam de grid, é o Sistema Elétrico Nacional. O nosso grid brasileiro já é renovável. Alcançou agora, em 2023, um percentual de aproximadamente 91%, 92% da energia do grid do Brasil é renovável. A lei da União Europeia exige 90%. Então, em tese, o Brasil é tão abençoado que se você pegar o eletrolisador, em tese, e ligar na tomada, você já pode produzir o hidrogênio verde, porque a energia do grid brasileiro é limpa, diferentemente da Europa, que é ou queimando petróleo, ou queimando carvão, ou queimando gás natural. E gás natural, o nome é natural, mas emite CO2, tem alta emissão de CO2. Então, a síntese é, objetivamente, esses investimentos, o passo a passo, o governo do estado do Ceará tem feito o seu papel, o seu trabalho, o seu dever de casa, começando com o governador Camilo, com a governadora Isolda, com o governador Elmano. Esse é um projeto que ele é estruturante, tentando responder aqui a pergunta, né? Qual vai ser o impacto na economia? O que vai significar na economia do Ceará? Né? Há estudos, né? Além da geração de 80, 100 mil, 120 mil empregos, falando ali em 2030, né? 2030, esse mercado do hidrogênio verde vai estar mais consolidado ali por volta de 2030, 2032. Parece estar longe, mas não está. Do ponto de vista empresarial, as empresas, grandes negócios, grandes investimentos, eles são planejados com antecedência, né? Eles são executados, por exemplo, um investimento desse leva 2 anos para ser feito. Ele é planejado com antecedência. Por isso os MOUs, os memorandos de entendimento, né? Porque vai avalia a credibilidade do governo do Cid estado. Gomes, quando foi implantar a siderúrgica, disse que a economia do Ceará ia dobrar o PIB. Isso. E aconteceu. E né? aconteceu. Foi mais um pouquinho além. Isso. Então o senhor acha que ainda não tem um número, Miguel? Não, vamos aguardar esse estudo do MIT. O Camilo falava em dobrar também. Pois é, o presidente Ricardo Cavalcante fala em dobrar o PIB, né? É prudente nós aguardarmos esses números, né? Para termos aí esse número mais preciso. Mas não tenha dúvida que esse é o pilar de conjugar o verbo avançar. Agora, é um avanço que não é de imediato. O outro é imediato. Então, o que é imediato, o impacto é menor. O que é maior, o que transforma, é mais estruturante, mexe nas estruturas da economia do Estado, é mais a médio e longo prazo. São Mito, ainda nesse tema da economia, todas as pessoas que vêm palestrar ou vêm visitar o Ceará no campo da economia, ali nos eventos da FIEC, elas ficam surpresas com a economia do Ceará, que é a maior do Nordeste. E para quem está em casa, para quem está ouvindo tudo isso, e, meu Deus, eu estou ouvindo tanta coisa, né? Qual a explicação para essa economia do Ceará? O senhor que é um estudioso, né, que vem desde a era da Sudene, dos criadores da Sudene,
as pessoas que desenvolveram o Nordeste, que criaram os programas de desenvolvimento do Nordeste, o senhor se especializou nisso. O senhor acha que o Ceará é uma coisa diferenciada ou é uma luta que aconteceu, um projeto em andamento? Como é que se explica o sucesso econômico do Ceará? Eu diria, Roberto, rigorosamente, né? O Ceará é o estado mais nordestino do Nordeste do semiárido brasileiro. Por quê? Vamos aos fatos. O Ceará não tem a zona da mata de parte de Pernambuco, parte de Alagoas, parte da Paraíba, parte... É isso. O Ceará não tem a riqueza de água de alta qualidade no subsolo do Piauí. O Ceará não tem o petróleo do Rio Grande do Norte. O Ceará não tem a água da chuva do Maranhão. O Ceará não tem rios perenes, como tem Pernambuco, Bahia, Piauí, Sergipe, né? Então, o Ceará é o estado mais nordestino do Nordeste do semiárido. É o Israel. Com a diferença que Israel tem água e o Ceará não tem, pela natureza. Apesar de Israel ter o deserto. Mas tem bem menos água, Israel. Pois é, isso é curioso. Israel tem um lago de água doce natural que tem 6 bilhões de metros cúbicos. Pode verificar no Google. 6 bilhões de metros Castanhão. cúbicos. Um castanhão cheio o tempo todo, todos os anos. Pela natureza, que é o Mar da Galileia, que é tão gigante, é tão colossal que os antigos apelidaram de mar. Mas é um lago imenso de água doce. Daí os projetos de irrigação de Israel. Para fazer projeto de irrigação, tem que ter água. Mesmo com alta tecnologia, utilizando microaspersores, né? Otimizando o recurso da água. Então, o Ceará não tem água pela natureza, nem de superfície. Nós não temos um rio perene. Temos agora perenizado, pela intervenção da governança pública. O Ceará não tem água de subsolo. Aí vamos o presidente Lula, né? Não tem água de subsolo. O Ceará não tem água com regularidade da chuva. Não tem. Então, a água... Não tem, assim não tem, nós não temos água da chuva do Maranhão. Sim. Nós não temos o Rio São Francisco, o Rio Poti, né? O pessoal de Crateús ficou chateado. Então, aí, voltando, né? Então, o Ceará é o estado, a história do Ceará é marcada pela história da fome. Por quê? Porque o semiárido, com a seca, historicamente, estrangulava a economia de subsistência. E ao estrangular a economia de subsistência, via a fome. Via a fome. Então, essa é a nossa história. Então, tem um professor, ele é mais conhecido por ter sido governador do estado do Ceará, por ter sido deputado federal, por ter sido ministro do Juscelino Kubitschek, né, que é o Parsifal Barroso, mas que era um erudito, ele escreveu uma tese antropológica. A antropologia, como todos sabem, é a ciência que estuda o ser humano na condição humana cultural, né? Antropo vem do grego, que significa ser humano, e logia vem do grego, que significa estudo. O Parsifal Barroso escreveu o livro O Cearense. E ali é uma tese antropológica que ele explica que o cearense, ele foi forjado por tanta adversidade da natureza, do semiárido. Vou repetir, Pernambuco tem zona da mata. Tem semiárido, mas tem zona da mata. Nós não temos zona da mata. Então, nós temos aqui as chapadas, Chapada da Ibiapaba a oeste, a Chapada do Araripe ao sul, Chapada do Apodi a leste. Então, como se fosse uma ferradura de cavalo. 92%, né? Senhor. E o litoral. E o maciço Baturité. E o maciço de Baturité. E o litoral. Então, grande parte do território está cravado no semiárido. E esse semiárido, né, fez com que nós, povo cearense, nós, ao longo da nossa história... O bioma está quase todo dentro do Ceará, né? Está quase todo dentro do Ceará. Ou o Ceará está quase todo dentro do semiárido, né? Então, diferentemente de Pernambuco, da Paraíba, de Alagoas, de Sergipe, da Bahia, do Maranhão, do Piauí. Então, para comparar só com os estados do Nordeste. Então, o que o professor Parsifal Barroso diz? Ele diz o seguinte: o povo cearense foi forjado na adversidade.
nas adversidades da natureza, a escassez de água. A água é um insumo fundamental para a vida e para a economia. O governo do estado de Ceará, quando atraiu a siderúrgica, assinou um contrato de compromisso de fornecimento de água. Por quê? Porque a indústria da siderurgia precisa de água. 90% água, né? Todos os setores da economia precisam de água. Comércio, serviços, indústria, agropecuária nem se fala, né? Então, voltando, o professor Parsifal Barroso, ele diz o seguinte: o cearense foi forjado na adversidade, na fome. Então, isso fez com que o povo cearense fosse e seja diferenciado. Nós cearenses, o povo do Ceará, é um povo diferenciado, é um povo resiliente, é um povo com capacidade de resistir e de superar. Então, aqui no estado do Ceará, me permita aqui, não quero fazer propaganda, mas no estado que não tem, que é o estado que tem a maior escassez de água pela natureza do Brasil, é o estado do Ceará. E tem o grupo empresarial que detém a maior fatia de mercado de águas minerais do Brasil. Olha que fantástico isso. Isso é a grandeza do povo cearense. O senhor fala do grupo Edson Queiroz. Eu cito o grupo Edson Queiroz. E o grupo que tem a maior fatia de mercado de massas e biscoitos do Brasil, um grupo de indústria de alimentos. Grupo M. Dias Branco. Grupo cearense. O senhor pode falar o nome das empresas aqui, não tem problema. Não tem problema, não tem problema não. O grupo J. Macedo. Então, o que nós temos de melhor no Ceará é o cearense. É o povo cearense. Nós não temos petróleo. Nós não temos água pela natureza. Nós não temos chuva, nós não temos... Então, nós temos o povo cearense. Um povo cearense que é diferenciado. Nós temos o gesso, né? Nós temos um povo que é tão diferenciado que ele migra, que ele estuda, que ele empreende, que criou uma governança pública diferenciada, que atrai indústria, que aí foi o comentário corretíssimo que você fez, né? Da pujança industrial do Ceará, com todas essa condição, as adversidades. Uma gestão integrada, né, dos recursos que... E aí nós temos, por exemplo, hoje, nós temos um complexo industrial portuário. Eu vou dar, me permita eu citar esse caso, lá em São Paulo, no encontro. Aí estava o CEO, o presidente da companhia do Complexo Industrial Portuário do Açu, que fica no Rio de Janeiro, que é um complexo privado. E aí ele fez uma apresentação brilhante, olha, mostrando a eficiência lá do Complexo do Açu, e uma empresa superavitária, e que tem 50 quilômetros quadrados, equivale à ilha de Manhattan, ele dizendo lá e tal, e todo mundo impressionado, aplaudindo e tal, e eu disse, bom, depois vai ser o Ceará, né? Eu vou apresentar o Complexo Industrial Portuário do Pecém. Aí eu comecei dando os parabéns a ele e disse, agora eu com muita honra eu vou poder falar um pouco do Complexo Industrial Portuário do Pecém, que tem 190 quilômetros quadrados. Nossa. Não faz inveja não, né? Que tem uma ZPE que lá não tem. Não tem ZPE, uma zona de processamento e que não tem corrupção como no Rio de Janeiro. ZPE, o mundo tem 7 mil ZPEs. ZPE é uma política pública para estimular a exportação. O mundo tem 7 mil ZPEs, a China tem 3.500. O Brasil tem, há 10 anos tem uma. Sabe onde é? Aqui no Ceará. Nós criamos a ZPE no Brasil. Uma zona de processamento. Aí eu disse, olha, nós temos um complexo industrial portuário. A ZPE já rende alguma coisa? Rende muito. A siderúrgica é toda na ZPE. A siderúrgica veio para o Ceará por causa da ZPE e do Complexo Industrial Portuário do Pecém. Um belo legado do governador Cid. Por quê? Porque nós não produzimos minério de ferro. E nós não temos um mercado que consome as placas de aço. Então a siderúrgica veio para cá por quê? Por causa do Complexo Industrial Portuário e da ZPE. Porque com a ZPE, ela compra o minério de ferro que vem da região norte e ela exporta a placa de aço para a Europa e para a América do Norte. Então, o que fez do Ceará atrativo foi o complexo industrial para trazer a siderúrgica, foi o complexo industrial portuário. O senhor falou do Pacujá, né? Falei do Pacujá. O Pacujá devia nem existir. Mas, não. Pelo que você falou, não. Mas pelo que você falou, vai ter uma solução para o Pacujá. Não é isso? Sim, tem uma solução para o nosso semiárido. Produzir, a partir das nossas vocações, a biomassa do bioma caatinga, os biofármacos,
São os dois? Porque o senhor tinha Não, falado uma. Não. Para esse programa, Essa é uma das o políticas. biofármaco está no outro pilar, que é da indústria, do Distrito de Inovação Industrial Tecnológica da Saúde, né? Que tem como equipamento âncora a Fiocruz. Entendi. Mas as 8 opções do cardápio, opções produtivas, que devem ser consorciadas para esse cearense ou essa cearense que hoje está na linha da pobreza possa ser estimulado para montar o seu negócio, eu vou citar aqui as 8, certo? É produzir biomassa, é uma opção, a partir de espécies nativas da caatinga, gerar energia elétrica a partir do sol, certo? Inclusive, financiado pelo Banco do Nordeste, as placas são a garantia do financiamento e vai pagar a prestação do financiamento com a receita da venda da energia. Terceira opção é produzir uma cultura de alto valor agregado, que é o mirtilo. O nome em inglês é blueberry, né? O mirtilo é a cultura de altíssimo valor agregado. O camarada faz um investimento de 30 mil reais, aí tem um financiamento da agricultura familiar, do Pronaf, do Banco do Nordeste, que pode pegar com a esposa e os dois produzirem em 0,1 hectare, em 1.000 metros quadrados, investe 30 mil reais, a esposa pega 15 mil e o marido pega 15 mil reais no Pronaf, no Banco do Nordeste. Se for cuidadoso, e tem que ser, e vai ser orientado para isso, inclusive para plano de negócio, para pagar direitinho, o juro é 0,5% ao ano. Vou repetir, 0,5% ao ano. E pagando direitinho, em vez de pagar os 30 mil, vai pagar 17 mil. Tem um abatimento de 40%, que é um incentivo, né? E com 8 meses é a primeira colheita. Na primeira colheita já tem uma receita de R$10.500, né? De R$10.500. Fez um investimento de 30, podendo pagar 17 no financiamento do banco. O juro anual é 0,5%. A primeira colheita com 8 meses de R$10.500. A segunda colheita 6 meses depois já vai ter uma receita de R$21 mil. E a terceira colheita 6 meses depois, aí a terceira colheita já vai ser de 42 mil reais. Então, na terceira colheita, em aproximadamente 2 anos a 3 anos, já pagou o financiamentozinho, e já está tendo receita, ele e a esposa produzindo um mirtilo. Mas não pode ser só um mirtilo, tem que ser uma oportunidade produtiva dessa consociada com outra, né? Então tem um mirtilo, ou a biomassa, aí tem a galinha caipira e o ovo caipira, né? Tem a cabra de leite, a caprinocultura leiteira, a ovinocaprinocultura de corte, né? Que é outra vocação que nós precisamos organizar essa cadeia produtiva, inclusive para a indústria, para vender para o Oriente Médio. Os Emirados dos Árabes Unidos compram, tá na culinária, eles adoram carne de carneiro, de caprino e de ovino, né? E pagam bem, né? Nós podemos atrair uma planta industrial desde que a cadeia produtiva esteja organizada para vender esse ovino, esse caprino, né? E exportar. Bom, então essas são as opções: a pecuária leiteira, a caprinocultura leiteira, a ovinocaprinocultura de corte, a biomassa, né? A geração de energia elétrica, o mirtilo. Faltam 2 aqui, ver se eu me lembro, né? Enfim, são 8 opções nesse cardápio de oportunidades produtivas e que pelo menos 2 opções devem ser consorciadas, 2 ou mais, para quê? O objetivo é fazer, no mínimo, 2 salários mínimos de renda, lucro líquido por mês. Para quê? Para ser muito mais atrativo do que os programas sociais e ser sustentável do ponto de vista econômico e social. Esse é o programa que está sendo colocado em prática, ele vai ser lançado? Esse é um programa tá que está concebido, que está construindo, que está sendo ainda... acabei falando aqui, mas ainda vai ser lançado. Ainda vai ser lançado. A gente tá... Ô, secretário, eu vou encerrar minha participação de fazendo uma pergunta que não está combinada. O que é que você acha dessa privatização das praias, das terras de marinha, que se tornou a pauta de Brasília nesse início de semana e que cheira, fede
e que parece ser uma solução para deixar o pobre sem acesso à praia, legalizar a terra de grileiro. Ou não é isso, ou é bom para o turismo. Você tem alguma leitura? Eu confesso que eu não li, não vi. Se for isso que você está falando, eu sou completamente contra, né? Não, mas Agora, eu realmente não vi. Eu vi pela... você já imagina regularizar Camboriú, a Beira-Mar, a Praia do Futuro, foi a as pauta da barracas. semana do Neymar e da Luana Piovani. Assim, o projeto é momento assim, legalizar as barracas da Praia do Futuro, da Beira-Mar, os prédios, Em relação às barracas da Praia do Futuro, eu acho que elas são... Cascavel, os terrenos. Essa atividade econômica, especificamente as barracas da Praia do Futuro, eu acho que elas cumprem o papel para o turismo, inclusive para o fortalezense, né, o cearense que vai à Praia do Futuro. Obviamente é importante ter o ordenamento, o cuidado, mas elas cumprem o papel ali econômico, de geração de emprego e renda, na minha opinião, importante, né? Agora, eu realmente não vi essa matéria, a repercussão é grande, né? E a gente tem que ter muito cuidado, porque não pode privatizar. A praia, ela é pública, é um bem público, né? Então tem que ter esse cuidado. Não sei se é isso mesmo. Agora, eu gostaria muito de poder rapidamente falar aqui de números positivos, né? A economia do Ceará em 2023 teve um crescimento do PIB, né, de 2,42%. Né? Isso é muito importante. Se a gente olhar para o PIB de 2022, foi de 0,3%. Né? Estava saindo da pandemia, então assim, foi um crescimento muito importante. Nós tivemos um saldo de emprego, saldo positivo de emprego em 2023 de 53.954 empregos, segundo o Ministério do Trabalho e CAGED, que é a fonte oficial. Né? Já temos agora saldo positivo de emprego em 2024 extraordinário. Né? Então, os números de 2023, 104 mil empresas abertas em 2023 no estado do Ceará. Então, os números são positivos, 79 indústrias atraídas a partir da política de atração industrial, 78 empresas do setor do comércio, assim, de maior relevância, atraídas também aqui para o estado do Ceará. O setor agropecuário, nós tivemos um crescimento das exportações de 8%. Isso é muito importante para os nossos portos, o Porto Pecém, o Porto Mucuripe, para os nossos exportadores. Né? Então, nós estamos trabalhando agora para avançar ainda mais. Né? Nossa meta é crescer acima do PIB nacional. Né? Esse é o nosso desejo, é o nosso compromisso, é o que o governador... O agronegócio é que carrega a economia do Ceará? Ainda não. O agronegócio brasileiro carrega a economia do Brasil. Então, por exemplo, o agronegócio do Brasil em 2023 cresceu 16%. Então, isso puxou o PIB nacional para cima. Né? O nosso agronegócio é importante, importantíssimo, mas ainda não tem essa mesma força que tem o agronegócio nacional. Mas, por exemplo, nós estamos trabalhando, o governador Elmano mandou uma mensagem para a Assembleia Legislativa, né, criando o concurso público para a DAGRE. Qual a importância disso? 120 vagas. Né? Foi aprovado na Assembleia. Né? Qual a importância disso? Com esse concurso público, a Agência de Defesa Agropecuária vai estar se adequando às normas do Ministério da Agricultura e Pecuária para nós termos o CISB. O que é o CISB? É um selo que certifique, que vai permitir, o CISB Carne, que as nossas granjas possam vender frango para o Brasil inteiro. Então aumenta o mercado das nossas granjas, da avicultura, da suinocultura. Então, nós tivemos já uma conquista extraordinária, que foi o estado do Ceará ficar livre da febre aftosa sem vacina. Qual a importância disso? Né? A pecuária cearense poderá vender animais que não estava podendo. Vender animais, vender genética, exportar. Né? Então, eu me lembro de um caso de um touro que foi vendido há 15 anos atrás, até para o filho do Antônio Hermílio de Moraes, até já faleceu. Comprou por R$200 mil esse touro. E quando chegou na barreira sanitária, como o Ceará era
Aftosa. não era livre da aftosa sem vacina, né? Então não pôde passar e foi sacrificado. A barreira sanitária sacrificou o todo. E isso inibiu muito a pecuária no Ceará, entendeu? E por que isso? O Ceará, o semiárido, ele tem a escassez da água por um lado, mas tem muita vantagem competitiva natural. É um ambiente sanitário muito saudável para a pecuária. Então, os animais de grande porte, de pequeno porte, adoecem muito menos no semiárido. Então, nós temos que trabalhar isso como uma vantagem para negócio, para oportunidades produtivas. E é isso que nós temos trabalhado. Esse foi um passo histórico de o Ceará ficar livre da febre aftosa sem vacina, de estruturar. Nós temos a área livre. Mas aí os seus números aí, até agora você não explicou porque que o Ceará é a maior economia do Norte. Nós temos o melhor salário, a melhor média salarial do Nordeste, né? Enquanto a média do Nordeste é R$ 1.500 salarial, a nossa média do Ceará é de R$ 1.960, né? Essa é a melhor média, né, de todo o Nordeste. Eu lembrei da notícia que saiu agora que o menor salário de governador é do Elmano, né? Tem que estar na. A média do governador. Imagina do secretário. Pois é, mas A notícia é boa para uns, outros nem tanto. Né? o que nos inspira aí são esses projetos de espírito público. Então, são números que muito nos honram, né? A melhor média salarial, a geração de empregos, né? O saldo positivo de emprego. Agora, qual é o nosso desafio? É termos não só mais empregos, mas empregos que com maior valor agregado, com melhor salários. E a economia, ela é integrada. Então, isso todo mundo ganha, né? Vai ter demanda de serviços, vai ter então, atração de negócio. Eu posso aqui, meu caro Roberto Moreira, dizer para o povo cearense que o governador Elmano tem liderado pessoalmente essas conquistas, né? Eu vou citar aqui as de 2024. O Ceará, isenção de ICMS para a produção de camarão, que é o maior produtor de camarão do Brasil, né? Isso gerando emprego, gerando renda, gerando economia. Isenção de ICMS total para a cadeia produtiva do leite, estimulando pequenos laticínios, médios laticínios, que é a indústria do leite, né? E pecuaristas, produtores de leite. Aliás, essa pequenos. questão do leite ainda é um caso em aberto no Ceará, porque não tem um preço mínimo, né? Não tem uma política de preço, né? O pessoal aí paga o que quer, o produtor, é uma humilhação ainda. Aí nós temos que estimular e orientar o produtor de leite para ele diminuir os seus custos, fazer o melhoramento genético, ter técnicas cada vez mais avançadas. É possível isso, né? Utilizar, por exemplo, a FAEC lançou um programa de fertilização in vitro, fazer melhoramento genético com um custo muito baixo para o produtor pagando FAEC e Sebrae, pagando 30%, né, do que investiria numa fertilização in vitro para ter um animal ali de muito melhor qualidade, com maior produtividade. Então, e o governo do estado, o governador, o anúncio vai ser feito pelo nosso governador na abertura do PEC Nordeste, né? Nós teremos boas novas, né? Aguardemos. Então, a economia está bem, nós temos saldo positivo de emprego e vamos melhorar, esse é o nosso desejo, melhorar ainda mais em 2024. Estamos trabalhando para isso, atraindo mais indústrias, atraindo mais investimentos. Nós temos a área livre de mosca, a área livre de praga da mosca, que é das frutas. Essa é a única área livre do mundo. Investidores da fruticultura de São Paulo estão aqui avaliando a possibilidade de investir no Ceará. Nós fizemos esse contato lá em Berlim, na maior feira de hortifruti do mundo, né? Então, nós já saem pelo Porto do Pecém, pelo Porto do Mucuripe, mais de 50% das frutas que são exportadas no Brasil, pelo Brasil, saem dos nossos portos, né? Mas uma parte dessa produção está no Vale do São Francisco. Nós queremos que esses agroinvestidores venham investir aqui no Ceará. Nós temos no Ceará hoje 20 mil hectares disponíveis nos perímetros irrigados. Então, O senhor está falando de perímetro irrigado, secretário? Eu estou me estendendo aqui, até atrapalhando os meninos. Há uma revolta muito grande dos produtores e até dos pequenos, né? Dos proprietários desses lotes
desses perímetros irrigados, que está tudo quebrado, destruído, maltratado, que não tem uma política do DENOX, do governo federal, e eles querem puxar para a iniciativa privada. E o senhor deve ter um envolvimento nisso, porque deve estar sendo procurado. Tiveram até uma audiência com o governador e estão querendo levar essa questão para Brasília. Por que esse atraso todo? Por que essa dificuldade imensa? Infelizmente, A Roberto, falta de visão de gestão pública. O DENOX sempre foi um órgão que foi largado, politiqueiro, loteado os cargos. E o DENOX é uma flor da Sudene, né? Deveria ser, né? tem gente que se considera, na verdade, ele ou elas, são pessoas que são gestores dos perímetros e se consideram donos e confundem os papéis, entendeu? Então, nós temos isso mapeado. Para ser mais preciso, são 19.800 hectares, quase 20 mil hectares disponíveis. Já estamos fazendo o trabalho de atração de investidores e estamos estimulando para que investidores possam investir aqui em cultura de alto valor agregado. O mirtilo é uma. Vou dar um exemplo. O mirtilo, ele rentabiliza muito mais o capital do investidor, ele gera muito mais emprego, sem desmerecer nenhuma cultura, mas, por exemplo, o Ceará tem o maior produtor de melão do mundo, produz aqui no Ceará e no Rio Grande do Norte, ali na região do Limoeiro, Vale, Limoeiro, da Chapada do Apodi, Vale do Jaguaribe, exatamente. Importantíssimo. Entretanto, o quilo do melão é vendido a aproximadamente $1 e alguns centavos. O mirtilo são $5 o quilo. O melão gera em torno de 1,1 emprego por hectare. Muito importante. São 9 mil empregos diretos que esse produtor de melão gera aqui no Ceará. No Ceará e no Rio Grande do Norte, para ser mais cuidadoso e mais preciso. O mirtilo gera 9 empregos por hectare. Então, nessa área disponível, hipoteticamente, se nós tivermos investidores só para produzir mirtilo, nós estaríamos falando de 7 bilhões de reais de faturamento por ano com mirtilo. Nós estamos falando de 198 mil empregos diretos, porque são 9 empregos por hectare, entendeu? Hipoteticamente falando. Mas nós já estamos com um grupo o maior produtor de mirtilo do Brasil. Nós já nos reunimos com ele. Ele não produz no Ceará. Ele já visitou aqui uma área na Serra da Ibiapaba. Na Serra da Ibiapaba já está testado, já está aprovado, né? E nós estamos trabalhando para que ele e um consórcio de investidores possa fazer o investimento no momento certo, quando tiver, vamos anunciar, o governador vai anunciar, isso é oportunidade de emprego e renda para o nosso homem do campo, para a nossa mulher, trabalhador. O Brasil não tem estrada boa, nem tem os perímetros irrigados bons, são administrados pelo MDB. Só acho que devia acabar o MDB. Grande Roberto Moreira. O Ceará tem se preparado com a logística, com os portos, com a estrada. 80% da produção do Vale do São Francisco é exportado pelos nossos portos, Pecém e Mucuri, né? 80% da produção do Vale do São Francisco, que é exportado, sai pelos nossos portos. Isso é extraordinário para a economia do Ceará. Isso é movimento de carga, isso é economia. Agora nós queremos... E o anel viário, né? Nós queremos produzir aqui no Ceará. O DENIT com o anel viário. O anel viário é uma vergonha. Tem uma pauta importante do governo federal que a gente precisa. O governador tem trabalhado, a gente nota o esforço do governador, mas o DENIT não ajuda, né? Difícil. Secretário, queria agradecer a presença do senhor aqui, né? A gente acabou se alongando um pouquinho do que a gente tinha combinado, mas eu acho que muito material, né? Para trabalhar, para as pessoas acompanharem também, são pautas relevantes que trazem emprego, né? Que mexem com a economia do Ceará. E já queria deixar o convite também para uma próxima oportunidade. A gente está mapeando esse negócio dos perímetros aí. A gente sabe que o assunto está em Brasília, né? Semana passada, essa semana tivemos movimentações. A gente deixa o convite também para atualizar esses temas, né? Eu acho que é importante. Queria agradecer a presença do senhor aqui.
Eu que agradeço, meu caro Rodrigo, meu caro Delano, meu caro Roberto Moreira, aqui. Desculpa, eu acabei demorando, porque a empolgação também toma de conta, há um envolvimento, há um compromisso. Eu fiquei muito honrado, sempre irei registrar, muito honrado com o convite do governador Elmano de Freitas, honrado em poder liderar um time muito bom, um time de excelência da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, vinculadas importantíssimas, que são vinculadas da SDE, a companhia que administra o Complexo Industrial Portuário do Pecém, a ZPE, a Junta Comercial, a ADES, a ADAGRE, o IPEM, né? Isso muito me honra, né? E poder servir a população cearense naquilo que é tão importante, diria até sagrado, que é o emprego, que é a renda, que é a economia do nosso estado. Quem gera esse emprego, quem gera essa renda são as empresas. Esse é um papel nobilíssimo das empresas. E o papel do poder público, do Estado, do poder público, é apoiar as empresas, atrair as empresas, induzir, estimular com subsídio, com subvenção, enfim, com um ambiente de negócio fácil, desburocratizado, favorável e trabalhar tudo isso com a equipe excelente e com um governador comprometido, rápido, né? Para mim está sendo uma oportunidade extraordinária. Perfeito. É isso. Você acompanha toda a repercussão dessa entrevista nos nossos canais oficiais, nas redes sociais, no nosso site também. Continue acompanhando aqui o Questão de Opinião, compartilhe, comente. E na Rádio Opinião. E na Rádio Opinião também. E a gente segue acompanhando esse e outros mais temas.